para concluir, certo? Então, assim, o culto à humanidade, ele tem alguns símbolos. A liberdade é um dos símbolos. A nação, o nacionalismo é outro símbolo. Aqui o nacionalismo americano, né? É um culto à nação. Uma religião moderna, uma religião sem Deus, certo? Aqui a bandeira americana, como exemplo, pode ser a bandeira de qualquer país, cara. É um culto à unidade, certo? E aqui, de novo, tá o símbolo americano do Capitão América, certo? Ou, no caso do Brasil, o culto à nação ganha a forma do futebol também e outras coisas mais, né? Mas é mais ilustrado nesse sentido. E o culto ao livro, que é a Constituição, né? É um tipo de credo, entenda, o credo sem Deus. Quem é que a gente adora nesse culto civil? Os grandes homens, certo? Aí os grandes homens demandam superpoderes para solucionar os problemas de um país ou da humanidade como um todo. A humanidade está no altar. Está aqui um grande homem, adorado por essa religião civil, ok? O Albert Einstein, ele é o sacerdote de um culto. Que culto? A crença na humanidade, a crença no potencial humano, a crença na razão humana, certo? E por aí vai. Aí você tem outro exemplo, a lei de Einstein, né? Outro sacerdote dessa crença é Newton, Isaac Newton. Ou Freud, né? É um culto à ciência. A ciência é a cria do pensamento humano. A ciência vai possibilitar o controle da humanidade sobre tudo que existe. A humanidade vai resolver os seus problemas, certo? Aí comparando, se você for ver, deixa eu ver aqui, acho que é nesse daqui mesmo. O homem medieval, ele é mostrado assim, ó, nessa pintura da época, né, medieval, os demônios carregando a humanidade. A humanidade é frágil, é doente, é pecadora. Ela é um ser insignificante diante das forças das trevas ou das forças divinas. Aqui as pessoas caídas no abismo, né? E aqui o demônio recebendo suas almas. Então as pessoas, os seres humanos são fracos, eles são insignificantes, eles são criaturas sem poder nenhum. Eles dependem de Deus, dependem dos santos para solucionar os seus problemas. Para resolver uma doença, faça uma promessa para Nossa Senhora. Ore para São Sebastião e tudo mais. Esse cara aqui não, ó. Olha essa aqui, que são pessoas perto, a cabeça de pessoas olhando para essa imagem, né, do David, Michelangelo. Este cara aqui representa a humanidade. Ele é fraco, ele é submisso, ele é derrotado e ele precisa de alguma coisa. Ele é um gigante. Do mesmo jeito, né, do Adão, do Adão da Capela Sistina. Aqui, vou tirar o Adão mostrado aqui, ó, na Capela Sistina, ao lado de Deus. Ele não é uma criatura fraca, sofredora, uma criatura que implora aos santos e a Deus para ser socorrido das forças das trevas. Não. Este Adão, ele é um gigante. Ele representa a humanidade. Então ele encarna o culto, um culto à humanidade. O culto moderno à humanidade, certo? A Estátua da Liberdade também apresenta isso, o culto à humanidade. E o que é que ela tem na mão? É a Bíblia? Não é. É um livro que ilustra
os direitos humanos que ilustra o pacto de criação de leis escritas por homens. Porque o homem é dotado de razão, o homem é dotado de discernimento, o homem é dotado da capacidade de criar regras e vencer as mazelas que acometem a sociedade. Certo? Então, esses são os ideais da Revolução Francesa. Claro que isso vai ser propagado pela Europa com o tempo, certo? E no primeiro momento, vai haver uma resistência a tudo isso, certo? Estabelece-se na França o chamado período do terror, né, onde tem milhares 40 mil indivíduos no país inteiro são degolados, são mortos, são assassinados no chamado período do terror, certo? Mas isso, apesar dessa violência toda, faz parte, não é, do surgimento de leis que dão cidadania e garantem liberdade para os seres humanos no mundo ocidental, certo? Aí então, depois do período do terror, para pacificar a França, para controlar a situação, não é? Os franceses levam ao poder esta figura, o general Napoleão Bonaparte, certo? O general Napoleão Bonaparte, mas o general Napoleão Bonaparte, ele já não é mais, embora ele se proclame um imperador da França com o tempo, né, poucos anos depois, ele mesmo assim, ele não advoga mais ser um escolhido por Deus, ele advoga alguém escolhido pelo povo, né? O governo deve ser exercido pelo povo, e o povo exerce este governo através do seu representante, né? O seu representante Napoleão Bonaparte, no caso da França aí, certo? Aí, o que vai acontecer nessa ocasião, a França passa a atacar as monarquias da Europa. A França invade a Espanha, certo? E o rei da Espanha se vê forçado a renunciar. E a França também invade Portugal. O rei de Portugal, no caso a rainha portuguesa, né, Dona Maria I, a louca, né, e o seu filho, né, a família real portuguesa, fogem para o Brasil. Eles fogem para o Brasil. O que vai acontecer naquele caos na Europa toda é que, sem a Espanha ter como resistir a isso, né, os países da América Latina, né, que fica ao contrário, eu sinto muito, mas eu não consigo resolver esse problema, os países da América Latina se emancipam, né, com Simão Bolívar e outras lideranças, daí vão surgir aos poucos, né, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o México, e vários países vão se emancipando, as colônias da América Espanhola. O Brasil não se emancipa de Portugal porque o rei veio morar aqui e o Brasil se tornou sede da monarquia. O Brasil passou a ser, de colônia, o Brasil passou a ser sede do reino, passou a dominar Portugal, com o rei morando aqui, né? Dom João VI, o rei de Portugal morando no Brasil, inverteu-se. A capital do Império Português era o Rio de Janeiro. Olha só que curiosidade, certo? Aí uma outra curiosidade, o Napoleão vai ser derrotado, a família real vai voltar para Portugal, mas não vai haver mais condições do Brasil voltar a ser uma colônia, né? E o Brasil vai proclamar sua independência e a família real portuguesa, através de Dom Pedro I, vai organizar essa independência porque não há mais o que fazer. O Brasil simplesmente tinha mais força do que Portugal e não havia condições de Portugal de organizar uma guerra de resistência. Então, Dom Pedro I espertamente organizou o movimento de emancipação e se tornou o rei
do Brasil, né? Instalou a monarquia brasileira com a independência, ok? Aí uma das coisas que aconteceu que foi positivo é que ao vir para o Brasil, a família real garantiu que o Brasil ficasse inteiro. Como nenhum rei saiu da França, aliás, da França não, desculpa, da Espanha, nenhuma monarquia saiu, nenhum monarca, nenhum príncipe veio para as Américas e organizou nada aqui. Então as elites regionais das colônias espanholas fizeram as suas independências separadamente. No Brasil não foi feito. O rei de Portugal, o filho do rei de Portugal, aliás, Dom Pedro I, fez. Isso preservou o Brasil do tamanho que ele é. Garantiu a unidade territorial do Brasil, né? Certo? Aí uma das características, o Napoleão vai ser derrotado, né? Como já falei, né? Uma das características, quando o Napoleão conquistou o poder e ele foi proclamado imperador da França, olha só, que coisa curiosa. O Napoleão tomou do Papa a coroa da França e ele mesmo colocou a coroa sobre a sua cabeça. Como se ele dissesse assim: quem manda aqui sou eu, não é igreja nenhuma, não há ninguém acima de mim na França, eu que encarno o poder do povo. Napoleão coroou a si mesmo. Ele separava, com esse gesto, ele separava o Estado da igreja. Igreja para um lado, Estado para o outro. É livre a manifestação do pensamento, é livre a escolha da religião. Religião e política não se misturam. Napoleão estava com isso, defendendo o Estado laico, criando o Estado laico e afirmando que todo francês tem o direito de ser livre para escolher o seu credo ou não ter credo nenhum, certo? Ao contrário, no Brasil recentemente, né, o nosso presidente da República, que é um homem de pouca instrução, um analfabeto funcional, né, ele ao tomar posse, né, ele procurou o líder de uma seita evangélica, né, o Edir Macedo, e se ajoelhou, o homem que representa a liberdade, a igualdade de todos os brasileiros, que representa a soberania do Estado brasileiro, né? A igualdade de todos os credos, não é? A ausência de uma religião oficial, o homem que encarna a república, que encarna a democracia, se ajoelhou diante de um religioso e recebeu a bênção da religião, não é? Isso foi uma ofensa às leis do Brasil, uma ofensa aos ideais do iluminismo, foi uma ofensa a todas as garantias legais e constitucionais. Só um analfabeto faria algo assim, né? Alguém inescrupuloso, alguém sem instrução nenhuma faria algo assim, porque o Brasil é composto por católicos, por dezenas de evangélicos diferentes, por igrejas pentecostais, neopentecostais, por ubandistas, por judeus, por muçulmanos, por ateus, por pessoas de diferentes credos, e o presidente da República, desde o gesto de Napoleão, né, em qualquer uma das repúblicas do mundo ocidental livre, não deve se sujeitar à religião. Isso não quer dizer que ele está defendendo o ateísmo, quer dizer que ele está defendendo que todas as igrejas são iguais. Ele não pode privilegiar uma igreja em prejuízo de outra, para evitar conflito, para evitar confusão de poderes. Os presidentes devem ser pessoas cultas para entender isso, certo? E no nosso caso, a gente está sendo governado por um analfabeto funcional que não sabe, não conhece a Constituição, não conhece os direitos humanos, não sabe nada disso que eu expliquei aqui, certo? Aí então, é isso. Eu me esforcei ao máximo para você entender, cara. A Revolução Francesa.
quando a Revolução Francesa estourou na França, ela vai servir de parâmetro, ela vai se espalhar pelo mundo todo. Vai aos poucos a burguesia vai tomando o poder e instalando repúblicas em vários países, né? O último da Europa, né, um dos últimos a acontecer isso será Portugal, certo? Mas a república será instalada também em Portugal e depois a república será instalada no Brasil, 100 anos quase depois da Revolução Francesa, né, acontecendo lá na França, né? O Brasil adota o sistema republicano em 1889. A República se espalha como modelo, não é, de manifestação da razão humana, como manifestação do pacto entre todos os cidadãos. Deixa eu pegar aqui onde é que está aqui. Todos os homens, o pacto de todos os homens. Esse pacto é simbolicamente representado por um livro, a Constituição, certo? Ele diz que todos os cidadãos são livres e iguais, todos os indivíduos nascem livres e iguais. É que o Estado não pode impor a eles uma religião, eles são livres para escolher o seu credo ou para não ter credo. É obrigação do Estado defender a vida dos seus cidadãos. É obrigação do Estado garantir a liberdade dessas pessoas, liberdade religiosa, liberdade de credo, liberdade de pensamento, liberdade até sexual, né? De casar com quem ele quiser. Se ele não quiser, não casa. Ninguém pode obrigar um cidadão livre a nada. Isso é um culto da crença na razão, que gerou o Estado-nação republicano e democrático no mundo ocidental, certo? Isso veio da Revolução Francesa, se espalhou pelo mundo. Eu espero ter me feito entender. Então, isso é um modelo de organização dos homens. Quem nasce em determinado território do planeta Terra, se você nasceu no Brasil, você entra, automaticamente você entra nesse pacto aqui, ó. Você passa a ser protegido por essas leis aqui, da Constituição. Se você nasce nos Estados Unidos, você entra no pacto que tem lá nos Estados Unidos. Se você nasce na França, você entra no pacto de proteção aos franceses. Se você nasce na Holanda, você entra no pacto holandês. Se você nasce na Inglaterra, o pacto que lhe protege é o pacto inglês. Se você nasce no Japão, o pacto é o japonês. Se você nasce na China, o pacto que lhe protege é o chinês. Se você nasce em Angola, o pacto é o angolano. E por aí vai, certo? Então, o modelo de organização da humanidade em Estado-nação surgiu aí. Ele vai se repetindo e se espalhando pelo globo. Ainda tem grupos humanos que se organizam de outras formas. No caso, os índios no meio da floresta, os índios inacessíveis, né? Ou alguns povos tribais no coração da África, ou, no caso, povos não é, dos desertos lá que tem também na África, né, mas na África saariana, povos tribais que vivem, os beduínos, né, do deserto, ou alguns povos tribais que existem na Oceania, eles não estão organizados, não é? Organizados coletivamente na forma de um Estado-nação, com uma só moeda, né? Com pelo menos há um esforço nesse sentido de construir uma só linguagem e etc. Eles estão organizados em aldeias, em tribos, com o seu idioma próprio, com sua religião ou com seu ritual próprio e tudo mais, certo? Mas assim, esta ideia do Estado-nação que defende a massa de uma população, essa ideia surgiu e se propagou a partir da França, da Revolução Francesa e dos Estados Unidos da América. Aí você, claro que eu estou simplificando para o entendimento, né? Você tem outros exemplos também na Inglaterra, mas isso é outra discussão. Ok? Então, valeu.